Oi pessoal, bom dia. Eu acabei decidindo dividir a aula em duas, que ficou muito comprida. Ontem eu cheguei a postar a versão inteira, com 44 minutos, e depois me arrependi e acabei dividindo em duas. Então essa é a segunda parte da aula sobre campos vetoriais. Eu acho que eu consegui dividir num ponto bom, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com a nossa aula de campos vetoriais. Muito bem, esses campos são campos de expressão matemática, tem algum interesse e tal, mas eu queria trazer agora alguns campos de interesse físico, né? Alguns campos que aparecem aí, vão aparecer ao longo da sua vida acadêmica, talvez até da sua vida profissional. Então você tem o campo vetorial, que tem essa expressão aqui, né? Essa expressão, a maneira clássica de denotar o campo vetorial, é o campo F, é um campo espacial, então esse X que está em negrito significa um vetor de componentes x, y, z, ou um ponto de coordenadas x, y, z, tanto faz, né? Então esse campo, a cada posição do espaço, associa essa expressão, onde essas três letras aqui, M minúsculo, M maiúsculo e G maiúsculo, são constantes típicos da gravitação, né? O campo elétrico ele é muito parecido com o campo gravitacional, ele tem uma expressão do mesmo tipo, né? O campo elétrico calculado num ponto do espaço também tem essa mesma estrutura aqui, né? Essa lei inversa, quadraticamente inversa. Também aparece um par de constantes aqui que tem a ver com eletricidade. Bom, essa aqui é a notação clássica e típica da física, né, que é uma notação condensada, né? Na matemática, a gente escreveria esse campo assim, né? F de x, y, z, deste ponto do espaço, é uma constante, que pode ser a constante que vem da gravitação ou a do eletromagnetismo, vezes a posição do espaço, né? O vetor espacial dividido pelo módulo ao quadrado, o módulo desse vetor aqui, tá? Então esse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio é o vetor, e lembre-se que na lei lá aparece esse módulo ao cubo. Eu falei quadrado, agora se eu falei quadrado era cubo. Ou ainda, para deixar com mais cara de campo matemático, eu multiplico este vetor aqui por este escalar, né? Então eu multiplico cada componente desse vetor por esse escalar e eu tenho essa expressão. Qual que é a cara desse campo? Vamos ver a cara do campo, o campo do tipo campo elétrico. Bom, a cara desse campo elétrico ou campo magnético, eu coloquei a expressão aqui, ó. Aqui está o módulo ao cubo, tá? Que vai aparecer em cada termo. X, y e z que aparecem respectivamente em cada componente, M, N, P, e a constante aqui que eu estou considerando 1 ou menos 1 aqui, né? Para o campo gravitacional essa constante vai ser negativa, né? Porque tem um menos ali na expressão que define o campo. Para o campo magnético vai ser positivo ou negativo dependendo das cargas em questão, se o campo é atrativo ou repulsivo. Então vamos ver qual é a cara desse campo. A cara desse campo é esse aqui, né? Repare que no caso do campo gravitacional, eu tenho um corpo celeste aqui, um planeta localizado na origem, e o campo gravitacional que este corpo que está na origem gera é um corpo atrativo e que é tanto mais forte quanto mais perto você está da superfície do planeta, tá certo? Por isso que essas setas são pequenas aqui longe e são grandes ali perto. Eu vou diminuir o número de vetores aqui, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Ficou bom assim, eu acho. Né? Certo? Olha lá, o planeta está no centro e ele exerce uma atração gravitacional aos outros corpos celestes que estão à sua volta, né?
e essa atração é tanto mais forte quanto mais próximo você tiver da superfície planetária. Tá certo? É isso aqui. Outros exemplos físicos interessantes eu vou mostrar dois exemplos agora que são da mecânica dos fluidos, que é o escoamento em canais, tá? É um campo, aqui eu vou considerar só a superfície do canal, um campo plano, portanto, a velocidade desse escoamento no ponto XY da superfície do fluido que está escoando por esse canal. Repare, é um campo que só tem uma direção, portanto ele é completamente, nesse caso aqui, completamente horizontal, e que depende quadraticamente de y. Olha aqui, ó, o y ao quadrado está aqui. Tá? Esse campo está restrito a um domínio que vai onde y varia de 0 até L, né, que é a largura do canal, e a gente vai dar uma olhada em seguida na cara desse campo. E o outro exemplo é um perfil de vento. Isso aqui é um perfil de vento clássico em meteorologia, que é um campo que apesar de ser tridimensional, ele é bastante uniforme dentro de certas condições específicas, né? Um vento que sopra num campo aberto, sem plano, né? sem maiores obstáculos, ele é um vento que sopra basicamente em uma direção só, uma das direções horizontais, apesar de que a sua intensidade depende da componente vertical, ou seja, depende da altura. Tá certo? Bom, o primeiro exemplo, que é o escoamento em canal, é um campo que tem mais ou menos essa aparência aqui. Então, repare, essa variação quadrática com y, né, se você fizer a conta aqui, você vai ver que aqui tem um AY ao quadrado menos ALY, ou mais ALY, é a expressão de um campo que segue um perfil parabólico. Tá? Por isso que você está vendo essas parábolas aqui. Repare que esse campo, ele zera, esse valor zera, quando y é igual a 0, portanto, aqui nessa linha preta, e quando y é igual a L, portanto, aqui nessa linha azul. O que significa isso? Significa que essa aqui é a largura do canal, esse é o canal, a gente está olhando o canal de cima, e eu tenho esse escoamento nessa direção aqui, na direção crescente com X aqui, tá? E esse perfil é parabólico. Por que é parabólico esse perfil? Acontece que por causa do atrito com as margens do canal, a gente tem uma hipótese de não escorregamento, ou seja, de que o fluido não consegue escorrer, não consegue escorregar devido ao atrito na beirada do canal. Mas quanto mais para o centro do canal você vai, maior é a velocidade. E essa variação é quadrática. Tá certo? Então, eu tenho esse perfil parabólico aqui. Né? Então, no centro do canal, o escoamento é mais intenso, e à medida que você chega perto das margens do canal, o escoamento vai tendendo a 0. O outro exemplo que eu falei é o perfil de vento, né? O perfil logarítmico de vento. A ideia é mais ou menos parecida com a do canal, perto do chão. Quanto mais perto do chão, mais fraco é o vento, por causa do atrito com a superfície onde esse vento está soprando, e à medida que você se afasta do chão, o vento vai ficando mais intenso e ele tem um comportamento assintótico, até ter um comportamento aproximadamente, matematicamente não é constante, mas fisicamente pode ser verificado que esse comportamento seria praticamente constante, considerado constante. Né? Eu estou olhando para esse vento, para esse perfil de vento, realmente como um perfil. Isso muitas vezes é mostrado assim, com um perfil mesmo. Então aqui eu teria a dimensão J e aqui a dimensão K. A dimensão I está saindo da tela na sua direção aí, ou na minha direção aqui. Mas trata-se de uma situação como essa aqui, né? Eu estava olhando só este perfil aqui, porque o escoamento é todo uniforme nessa direção aqui, tá certo? Esse desenho aqui dá para fazer legal no Calcplot 3D. Mais um exemplo aqui, eu vou comparar o gradiente de temperatura com
a própria função temperatura. A temperatura é uma função escalar, essa função que eu estou chamando de θ, né? Ela varia no ponto x, y, z do espaço, e o gradiente da temperatura dessa função escalar, você já sabe calcular lá do cálculo 2, do cálculo de várias variáveis, é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais dessa função em relação a cada uma das suas variáveis, né? De modo geral, qualquer função escalar, o seu gradiente vai ser sempre um campo vetorial, com 3 componentes, se for o caso de uma função de 3 variáveis, com 2 componentes, se for o caso de uma função de 2 variáveis. Eu vou mostrar aqui um caso plano, né? Eu estou definindo uma função temperatura no plano, dada por essa superfície, ou seja, em cada ponto desse retângulo aqui, eu tenho uma temperatura especificada, e você repare que quanto mais eu me aproximo desse eixo vertical aqui, a temperatura aumenta, né? A temperatura é baixa aqui nessas duas arestas desse retângulo, e a temperatura é mais alta à medida que eu me aproximo daquele vértice. É isso que essa expressão que eu coloquei aqui está mostrando. Tá? Não interessa a expressão matemática, os valores, o que eu quero que você entenda aqui é a ideia, né? A ideia do gradiente de temperatura como um campo de vetores. Eu vou mostrar essa mesma função temperatura aqui agora só como curvas de nível, né? Então repare, essa ponta aqui, as curvas de nível aqui, 0,15, 0,3, 0,45, elas estão aumentando em direção à origem. Então aquele vértice aonde a temperatura está mais alta é exatamente a origem aqui, tá? E essa lateral aqui é exatamente essa região aqui onde a temperatura está mais baixa. Bom, se você calcular o gradiente dessa função de 2 variáveis, você sabe que o gradiente aponta na direção, é um vetor, que aponta na direção de maior crescimento dessa função. Ora, eu sei aonde essa função atinge o seu valor máximo, é exatamente em cima da origem aqui. Então, quando eu colocar agora, eu vou colocar o gradiente junto com a função escalar temperatura, na próxima figura, está aqui. O gradiente é esse campo em azul, a função escalar temperatura, ou pelo menos as suas curvas de nível, estão aqui em vermelho. Repare que o gradiente está apontando em qualquer ponto do plano, é um campo vetorial que aponta na direção de maior crescimento, né, na direção do máximo dessa função temperatura. E depende de onde eu estou, né? Se eu estou exatamente numa dessas laterais aqui, ele aponta direto para cá. Se eu estou, né, numa outra região, ele está sempre apontando na direção que a função cresce mais. Outro caso bastante interessante, que no livro do Stewart até aparece como exercício, é sobre linhas de escoamento, né? Também chamado de linha de corrente. Quando você tem um campo vetorial, esse campo vetorial você pode associar a uma trajetória específica. É como se o campo vetorial fosse o campo de velocidades daquelas trajetórias que estão passando por ali. Então, se você imaginar que aqui está ruim, né? Mas eu vou mostrar um desenho agora que vai ficar mais claro isso. Eu imagino que aquele campo está associado a uma trajetória de uma partícula que em cada instante dessa trajetória ela tem um vetor deste campo por vetor velocidade, né? Isso pode ser descrito matematicamente através de uma equação, um par de equações vetoriais. Então eu tenho o campo, eu vou fazer no plano aqui, né? Eu tenho um campo plano que eu chamei de V com componentes escalares P e Q, e eu tenho essas trajetórias R de componentes X e Y, também escalares, que dependem do tempo T, e elas têm que satisfazer essa relação aqui, ou seja, a derivada da trajetória, que é o vetor velocidade, tem que ser exatamente as componentes do campo. Ora, se você abrir essa expressão aqui, vetorialmente ela se configura como isso. A primeira componente do vetor R' é dx dt, a segunda componente é dy dt, e vetorialmente tem que ser iguais a p e a q
respectivamente. Vamos fazer um exemplo? Pega o exemplo que eu fiz lá atrás, tá? O exemplo que a gente viu no começo, que era um campo que tinha essa expressão menos y na direção i, x na direção j. Era aquela rotação anti-horária, aquele campo que rotacionava anti-horário. Eu estou procurando uma trajetória que tem componentes x de t e y de t, cujas derivadas sejam exatamente essas componentes do campo. Ora, eu vou deixar na descrição um link para uma aula de solução de equações diferenciais, de sistema de equações diferenciais. Esse aqui é um caso bem simples, bem fácil de resolver, mas não é o objetivo aqui do curso de cálculo 3. Mas a solução para essa equação diferencial é uma trajetória que é dada por essa expressão aqui. Tá? Isso é muito fácil de verificar, é só você derivar. Se você pegar esse x de t, a derivada cuja expressão é a cosseno t, a derivada é menos a seno t. Se você pegar esse y de t, cuja expressão é a seno t, a derivada é a cosseno t, ou seja, a derivada dessa componente x é o próprio y, a derivada dessa componente y é o próprio x, tá? Ou um ou outro com o sinal trocado aí, tá? Tá certo? Então, esse campo satisfaz essa relação. A derivada de x a cosseno t é menos a seno t, que é esse y com sinal trocado. A derivada desse y é o próprio x. Tá certo? Tá claro isso? Então, agora nós vamos juntar o campo de velocidades com as suas linhas de corrente, ou seja, eu vou juntar esse campo vetorial com essas trajetórias. Repare que nessas trajetórias aqui tem um A, apareceu um A aqui que não está especificado. É o raio da trajetória, são trajetórias circulares com um raio que não está especificado. Por quê? Porque o que acontece é que cada trajetória circular vai ter um grupo de vetores desse campo que lhe é tangente ao longo da trajetória toda, tá certo? Esse em azul eu tenho o campo de vetores, o campo vetorial ou o campo de velocidades, e em vermelho eu tenho as linhas de escoamento, que são as trajetórias, ou seja, ao longo dessas trajetórias vermelhas, o campo de velocidades são essas setas azuis. Aqui eu representei mais vetores do que trajetórias, tá? Então você tem que dar esse desconto, né? Mas a ideia é essa, tá certo? E com isso eu encerro essa videoaula. Ficou bem comprida de campos vetoriais, mas a gente encerra aqui e a gente volta depois falando sobre integrais de linha. Até lá! Bom, eu vou aproveitar que eu dividi o vídeo em dois, então esse aqui está um pouquinho mais curto para mostrar algumas coisas. A primeira coisa eu queria mostrar aqui no CalcPlot 3D uma maneira de mostrar aquele perfil logarítmico de vento. Então o campo está aqui, ó, a componente P na direção I, que aqui chama M, é zero, da mesma forma que a componente P, ou a componente que eu chamo de R, aqui chama P na direção K, também é zero. Então eu só tenho essa componente não nula aqui, que é o que vai acabar configurando um campo que é completamente horizontal, né, vai estar no plano, mas que só segue a direção do versor J, ou seja, a direção do eixo Y. Vocês vão ver que esse campo é completamente paralelo ao eixo Y. Eu dividi os vetores por 6, simplesmente por uma questão estética, para ficar mais bonito. Vou plotar 3 vetores ao longo dessa direção aqui, dentro dessa caixa. Um vetor na direção Y só. Não vou ter vários vetores nessa direção. E 15 vetores na direção Z. Vou ter vários vetores na altura aqui. Tá bom? Aqui fica, com essa configuração, fica bem legal o desenho. Aqui eu estou abrindo essa caixa de diálogo aqui, que geralmente você vai encontrar fechada, e estou reformatando também a maneira de especificar os eixos, né? Que é o que determina essa caixa aqui. Tá? Você está vendo que essa caixa está bem diferente, né? Eu estou fazendo x de menos 2 até 2,
Y de 0 até 2 e Z de 0 até 3. Por isso é que essa caixa está com esse formato. Geralmente o default aqui é tudo de menos 2 até 2. Geralmente é um cubo perfeito. E o ponto focal que ele geralmente deixa em 000, eu estou deixando de 001, porque senão isso aqui fica muito alto. Fica muito para cima, eu não vejo a parte de cima aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que fica este campo. Olha que legal. Foi esse desenho que eu simulei ali usando o Paintbrush, tá? Mas aqui você consegue fazer um desenho para ter essa mesma noção usando o programa gráfico de plotagem de campos vetoriais. Isso aqui significa, imagine que você tem um campo aqui, né, um campo físico, né, um gramado, um matagal, alguma coisa aqui, aberto, plano, e o vento sopra nessa direção aqui. Né? Ele vem lá de menos infinito em relação a y, né? E vem paralelo ao eixo y, soprando por causa do atrito, né? do vento com o gramado, com o solo. A velocidade é mais baixa aqui, e à medida que você se afasta do solo, a velocidade aumenta. Essa aqui que é a ideia do campo que é descrito por esse perfil log de vento. Tá certo? Por que a gente chama isso de perfil? Porque como tem uniformidade nessa direção, na direção X aqui, o campo é simplesmente descrito por esse perfil aqui, né? Se você colocar ele de perfil assim, dá mais ou menos a figura que eu mostrei antes. Aqui tá bem feio. Tá certo? Então essa é a ideia. Vamos ver mais outros comentários aqui. Outra coisa que eu queria mostrar é como é que eu fiz aquele exemplo do gradiente de temperatura. Então aqui está a expressão da função temperatura que eu usei. É uma exponencial que depende de x quadrado e y quadrado, menos x quadrado e y quadrado. Eu setei o domínio com x variando de 0 a 4 e y também, e restringi a imagem para z até 2. Tá? Então isso constrói essa caixa aqui. Essa caixa está construída de acordo com essa formatação dos eixos. Então isso é a superfície que descreve essa função temperatura. Depois eu mostrei as curvas de nível para essa mesma função. As curvas de nível eu variei começando com o primeiro nível em 0 e variando os passos de 0.15 em 0.15, pedindo 11 contornos. E isso deu origem a essa figura que eu mostrei também lá no nosso anteriormente ali, né, no exemplo. Bom, vamos olhar agora para as curvas de nível daquela mesma função, que é essa função aqui, né, que a gente mostrou primeiro a superfície, e o gradiente junto. O gradiente eu calculei, está aqui, ó, é essa expressão aqui, tá certo? Então vamos ver como é que fica o gradiente, ó. É isso, foi isso que eu mostrei no exemplo anterior agora há pouco, tá? Foi assim que eu construí aquele exemplo. Queria mostrar isso para vocês. Bom, a última coisa que eu vou mostrar para vocês é esse GIF aqui, onde a gente vai olhar as linhas de corrente. Isso aqui é um perfil de uma asa, né, feito em laboratório, essa animação, e essas faixas aqui que você está vendo são exatamente as linhas de corrente de ar, né, de vento, que acompanham esse perfil. Tá? Então, uma partícula que está andando numa determinada linha dessa, está andando com uma determinada velocidade. E essa velocidade, em cada ponto dessas trajetórias, você tem um vetor velocidade. Então imagina que em volta desse perfil, a gente tem um campo de velocidades associado a isso. Deixa eu animar aqui, só para vocês verem. Olha só, isso aí é o que acontece à medida que o vento ou o ar sopra em direção a essa asa aí, tá certo? Então essas aqui são as chamadas linhas de corrente
obtidas em laboratório nesse caso. Bom, um campo de velocidades que seria compatível com aquelas linhas de escoamento, aquelas linhas de corrente, seria um campo como esse aqui. Você está vendo as setas aqui, né, do campo de velocidade, e você vê que essas setas elas estão indicando exatamente a direção em que o escoamento transcorre, né, que são o que acontece com aquelas linhas de corrente. Aqui tem uma inversão, né? Eu acho que aquele videozinho estava ao contrário, estava para cá e esse desenho está para cá. Mas tudo bem, acho que a ideia dá para ser entendida aí.